Estamos aqui com o prefeito João Luiz, no sentido de bater um bate-papo formal para falar sobre o trabalho realizado durante os seus 8 anos na administração, né? Vai entregar agora a administração em 2013 ao prefeito Célio José de Oliveira. Se eu pudesse dar o início ao telespectador da TV Câmara, algumas palavras para iniciar esse bate-papo, prefeito. Primeiro, eu vou agradecer a TV Câmara, agradecer você, o vereador Hugo, em seu nome todos os vereadores, o Cacá, Ricardo Alves, que é o assessor de imprensa. Desde a época que eu fui vereador aqui, de 2001 a 2004, o Cacá sempre realizou um bom trabalho na assessoria de imprensa. Sem dúvida alguma, todo o trabalho da Câmara, na divulgação, é muito importante para a nossa comunidade, ajuda bastante na administração municipal. Parabéns ao Cacá, em nome dele, e todos os funcionários da Câmara, o tempo que eu convivi aqui, os 4 anos, né, como vereador na Câmara de Vereadores, que deu uma base política muito importante para a gente exercer o cargo de prefeito. Os 4 anos que eu fui vereador, quebramos um tabu na época, né? O pessoal falava que vereador não se elege prefeito, né? Exemplo seu e exemplo agora do Célio de Oliveira. Exatamente. Eu e o Dr. Zeca Monteiro, prefeito e vice, nós dois éramos vereadores de oposição na época, 2000 e 2004, quebramos um tabu, né? Que abriu as portas depois para o Célio de Oliveira, com certeza, vereador, logo em seguida se tornar prefeito e vice-prefeito. Então, a Câmara de Vereadores é um local de ensinamento, de aprendizagem, um local que você convive com os conflitos, com as divergências, né, e que é muito importante para você, no exercício depois do Poder Executivo. É importante a gente ter esse trabalho no Legislativo depois de ir para o Executivo. Esses dias eu estava brincando com os amigos, falava que tinha que ser o contrário. Antes de ser vereador, a pessoa tinha que ser prefeito. Tá certo? Antes de ser vereador, tinha que ser prefeito. Porque para saber, de fato, né, o volume de problemas e desafios que existem no Poder Executivo. Porque às vezes a gente está aqui no Legislativo, a gente não acha, né, a complexidade que existe no Poder Executivo. Somente quem ocupa a cadeira de prefeito para saber a dimensão e a complexidade que existem na sociedade e no poder público, né? Eu acho que tinha que ser o contrário, né? Antes de ser vereador, tinha que ser prefeito. A gente sabe que a cobrança é muito grande, é muito grande, é muita responsabilidade, né? Sabemos isso. E porque, na verdade, muitas das responsabilidades públicas estão vinculadas, na verdade, ao governo do Estado ou ao governo federal. Mas o governador está muito longe. Para prefeito conversar com o governador é muito difícil. Deputado conversar com o governador é muito difícil. Conversar com o presidente da República é muito difícil ainda. Então, o munícipe, o morador da cidade, vai procurar quem? O prefeito. Então, todos os problemas que atingem a pessoa na cidade, vai procurar o prefeito para resolver, para atender a sua reivindicação. E muitos desses problemas estão vinculados à política estadual ou à política federal, mas quem responde é o prefeito. Então, aumenta mais ainda essa complexidade e a responsabilidade diante do município. São desafios e eu acredito que nós, nesses 8 anos, conseguimos superar muitos problemas da cidade, muitos desafios colocados. Eu tenho certeza, Hugo, que nós estamos entregando a cidade para o prefeito eleito Célio Oliveira, né, do ponto de vista administrativo, financeiro, orçamentário, do ponto de vista social, econômico, em situação muito melhor, com certeza, todos os índices apontam, do que a situação que nós recebemos da cidade em 2005. Pelo menos isso eu tenho certeza. Todos os índices, todos os volumes de informações dão conta que a Penápolis, que o Célio de Oliveira, como prefeito, vai receber no dia 1º de janeiro de 2013, ela é muito melhor do que aquela que nós recebemos no dia 1º de janeiro de 2005, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu lembro bem, em 2005, foi quando realmente, não sei se foi 2005, foi quando caiu aquelas pontes daquela chuva, não foi? Dia 29 de janeiro de 2005. Aí pegou aquele abacaxi, caiu acho que 10 pontes, eu falei, que presentão que o prefeito recebeu em nossa cidade. Já caíram 10 pontes e hoje todas as pontes de concreto. Mas nós vamos entrar nesse assunto depois. Prefeito, a gente sabemos que sobre o orçamento participativo, que desde do seu primeiro mandato, foi algo que o senhor sempre teve presente, né, nos orçamentos participativos. Isso é muito importante, que a população realmente
pede sempre a presença do prefeito no orçamento participativo. E que o senhor possa explanar sobre alguma coisa sobre o orçamento participativo, da importância que teve isso, essa ligação que teve prefeito e a população próxima ali naquele bate-papo, as pessoas fazendo a reivindicação, cobrando do prefeito diretamente as necessidades ali da própria comunidade. Tá certo. O orçamento participativo é uma criação do PT, na cidade de Diadema. O PT elegeu o primeiro prefeito em Diadema em 1982. Em 83, colocou em prática essa filosofia do orçamento participativo. O João Delia, no seu mandato de 83 a 88, ele fez algumas atividades, não com o nome orçamento participativo, mas de consulta à população. E nós, a partir de 2005, resolvemos implantar de fato, né, o orçamento participativo no município de Penápolis. É importante o orçamento participativo. Por que o orçamento participativo? Porque as demandas da sociedade, as nossas demandas, no nosso dia a dia, na nossa família, em casa, no nosso trabalho, sempre as demandas, ou seja, as necessidades, sempre são maiores que as possibilidades. Vamos colocar aqui que a demanda, as demandas, os problemas, os desafios são desse tamanho e os recursos são desse tamanho. Certo? Ou seja, sempre na sociedade humana, os problemas, os desafios sempre serão maiores do que as possibilidades de você realizá-los. Né? Uma família que hoje tem uma bicicleta, ele quer uma moto. O cara que tem uma moto, ele quer um carro. O cara que tem uma casa de 2 cômodos, quer uma casa de 4 cômodos. As necessidades são maiores. Você tem um carro com a sua família, puxa vida, eu poderia ter 2 carros. Quem tem 3 carros, assim, puxa, eu queria ter um avião. Né? Às vezes quem tem um avião quer ter um avião mais potente. É assim que acontece na vida humana. Ou seja, as reais necessidades do homem sempre serão menores do que a sua capacidade de realizar. E na prefeitura do mesmo modo. Ou seja, os recursos disponíveis da prefeitura, os recursos financeiros disponíveis, não dão conta das reivindicações da população. Então o que nós temos que fazer? Estabelecer prioridades. É isso que o orçamento participativo fez. Estabelecer prioridade. Dividimos a cidade em 34 setores, área urbana e área rural, inédito na história de Penápolis, orçamento participativo na zona rural. Nós fizemos orçamento participativo na Vilagem, o bairro que é considerado o bairro nobre da cidade, nunca tinha realizado uma reunião com o poder público. Pela primeira vez no nosso governo, os moradores do Vilagem fizeram uma reunião com a participação do prefeito, de vereadores e do secretariado do prefeito. Todos os anos fizemos uma reunião no bairro Vilagem, que apresentou suas reivindicações e foram atendidos, como fizemos no Silvia Covas, no Mutirão, no Jardim PV, no Rosa Albertão, na Aparecida, na Planalto, lá no Saltinho do Coroados, lá no Araponga, no bairro do Cruzeiro. Fizemos em bairros rurais, em geral, levantando as prioridades. E a partir dessas prioridades que a população estabeleceu, nós colocamos como investimento prioritário na prefeitura e também na busca de recursos junto ao governo federal e junto ao governo federal. Junto ao governo federal e junto ao governo do estado, através de emendas parlamentares, etc. Então, as nossas ações políticas, administrativas, foram pautadas nas prioridades que a população estabeleceu através do orçamento participativo. Você vai com tranquilidade, você governa com tranquilidade, você sabe, você tem um respaldo da população para suas ações políticas em busca de melhorias para a cidade. A gente, aproveitando esse gancho, queria que o senhor pudesse passar para os telespectadores da TV Câmara, a gente sabe da lei da responsabilidade fiscal. Exato. Certo? É onde a gente vai chegar. Tem um orçamento do município, que é um valor X, teve 90 e pouco, agora vai para 125 milhões, não é isso? E não pode, tem a folha de pagamento que já quase ultrapassa, então a gente vê que a coisa está bem enxugada. Então, se eu pudesse falar alguma coisa sobre da lei da responsabilidade fiscal aos telespectadores, explicar, né, um motivo, porque as pessoas realmente, tem algumas pessoas ainda que não entendem sobre isso. Acho que o prefeito tem a liberdade de gastar aquilo que pode, que acabou de falar agora, tem um limite, então a gente tem que priorizar aquilo que é importante. Se pudesse passar a falar alguma coisa sobre a lei. Tá certo. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei muito boa, veio em hora, veio muito tarde, aliás. A lei de responsabilidade fiscal é de 2001, ela foi aprovada
em 2001. Então tem aí praticamente 12 anos de existência, 12 anos não, 11 anos de existência a lei de responsabilidade fiscal. Se ela tivesse sido promulgada antes, muitos problemas que nós temos hoje no país, na cidade, nós não teríamos hoje. Para ter uma ideia, para o munícipe saber, a prefeitura hoje tem uma dívida por volta de mais de 40 milhões de reais. Essa é uma dívida consolidada, e essa dívida foi desde da década de 80 e da década de 90. Entre 80 e 90. Entre 80 e 90 até o ano de 2000. Vamos colocar aí 2001. Então, são 40 milhões de reais. A prefeitura gasta por ano, só para pagar essa dívida consolidada, 4 milhões por ano. Certo? A cada ano, a prefeitura deixa de investir na comunidade, na cidade, por volta de 4 milhões de reais para pagar a dívida do passado. Tá certo? E que a lei de responsabilidade fiscal fez? Proibiu que novas dívidas fossem realizadas. Ou seja, o prefeito só pode gastar ou comprometer o recurso público dentro do orçamento estabelecido. O que acontecia antigamente, muito normal, os prefeitos anteriores fazer? Deixava de recolher o INSS, deixava de recolher o imposto de renda, deixava de recolher o fundo de garantia, ou mesmo deixava de pagar mesmo obras que foram feitas. O exemplo é Santa Casa. Santa Casa é um exemplo. Deixou de pagar, recolher o INSS, eu recolhia. Por exemplo, agora, depois que vocês assumiram, passaram a recolher o INSS. Só dar uma ideia, na década de 80, 90, vamos citar o prefeito aqui, a prefeitura asfaltou o Jardim Del Rey, contratou uma empresa de Araçatuba, FS Ferraz, né? Aí o prefeito assumiu, fez o asfalto, terminou o mandato dele, né? E o prefeito seguinte, né, no ano seguinte, não pagou aquela dívida da FS Ferraz, que asfaltou o bairro Jardim Del Rey. Uma parte os moradores pagaram, outra parte era da prefeitura pagar, em frente à escola, nas praças, ali em toda a parte da área verde do Jardim Del Rey. Então o que aconteceu? A FS Ferraz não recebeu do prefeito, porque o prefeito terminou o mandato, não deixou dinheiro em caixa e não pagou. Veio depois, não pagou também. Falou, o que fez o serviço não pagou, não vou pagar também. Ela entrou na justiça, saiu a sentença agora, depois de recurso, 2 milhões de reais. Olha a bola de neve que virou, hein? Uma bola de neve que... Um recurso na época de 300 a 400 mil reais, hoje virou uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Outro exemplo, né, a prefeitura, na época também, um prefeito foi lá e desapropriou o cinema. O cinema, o Cine São Joaquim. Desapropriou o cinema. Vai demanda, não paga. Por quê? O que acontece na desapropriação? Você tem que pagar o valor comercial. Então eles desapropriavam com o valor venal e não pagava também. Aí o prefeito desapropriou e não pagou. Passou para o outro prefeito. Passou para o outro. Aí chegou uma hora que o outro prefeito falou o seguinte, olha, eu não tenho mais interesse no Cine São Joaquim. A prefeitura não tem interesse. Devolveu para a empresa Pedut, que era dona do prédio. A empresa Pedut, dona do prédio. Devolveu para ela o prédio. A empresa Pedut pegou com as duas mãos o prédio de volta. Com certeza. Eu pegaria. Pegou de volta. Não vai pegar. E o que ela fez? Porque ela ficou sem administrar o prédio do cinema durante lá mais de 10 anos. Talvez 12 anos, eu não sei o tempo exato. O que ela fez? Cotou o valor do aluguel do cinema, né, por mês, você entendeu? E anualmente, e cobrou judicialmente, que chama lucro cessante. É uma figura jurídica que tem. Se a pessoa tem um imóvel e ela não usufrui desse imóvel porque a prefeitura, o poder público não deixou, ela não lucrou com o imóvel, tá certo? Porque o imóvel ficou do poder público na época. Então o que aconteceu? Ele entrou com uma ação que virou 1 milhão de reais contra a prefeitura. Ou seja, na época, o cinema valia menos que isso. Ou seja, a prefeitura perdeu a ação, não ficou com o prédio e vai ter que dar dinheiro para a família Pedut. Então, e quem vai pagar isso aí é a nossa população, que acaba pagando. É um dinheiro que a prefeitura paga por erros do passado. Erros do passado, que hoje não pode mais acontecer. A lei de responsabilidade fiscal, por isso que nós vamos ter no assunto. Isso né? É importante. Entendeu? São erros que antigamente podia. O prefeito ficava o ano inteiro sem recolher o INSS da parte patronal. Hoje, para você ter uma ideia, nós recolhemos 300 mil reais por mês. 300 mil reais por mês de INSS
que é o direito dos funcionários. Se você ficar um ano inteiro sem recorrer, são 3 milhões e 600 mil reais. Isso dá uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Hoje não pode acontecer mais isso. O prefeito não pode, desapropriou, tem que pagar. Fez dívida, tem que pagar. Se não pagou, tem que deixar o dinheiro em caixa para o próximo prefeito pagar. Então, a lei de responsabilidade fiscal deu responsabilidade fiscal para os maus administradores não fazerem coisas erradas e deixar a situação da prefeitura endividada. Se a lei de responsabilidade fiscal tivesse sido, por exemplo, realizada há 30 anos atrás, 40, vamos colocar 40 anos atrás, hoje nós teríamos disponível na prefeitura 4 milhões de reais a mais por mês para investir na cidade. Com certeza, dinheiro não resolve todos os problemas, mas com certeza a gente teria uma cidade totalmente recapeada, totalmente iluminada, infraestrutura melhor, mais equipamentos, os funcionários com uniformes. Então, uma série de avanços significativos para a comunidade. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela impede aventuras do político, aventuras do prefeito, aventuras do governador, da presidente da República. Tem que estar com o pé no chão, realizando com prioridades, estabelecendo prioridades e não deixando a prefeitura no vermelho. Então, a prefeitura tem dívida? Tem dívida, mas são dívidas do passado. E o que acontece também em relação à lei de responsabilidade fiscal? A arrecadação do município cai, tá certo? E nós temos limites. Nós não podemos gastar mais de 54%, por exemplo, do orçamento com folha de pagamento. Aí te restringe de contratar mais funcionário, ou restringe você melhorar o salário do servidor. Então, a lei de responsabilidade fiscal, e ela é severa, dependendo de alguns tipos de erros, dá até cadeia para o prefeito mau gestor, né? Pode até ser, digamos, não preso, né? Mas pode ser condenado por malversação do dinheiro público. Então é muito importante essa lei que, de um lado, ela limita a ação do prefeito, da administração pública, mas de outro, ela não permite que haja aventureiros. É aquela velha história, né? Os bons acabam pagando pelos maus. Isso, infelizmente, acontece também na política. Essa lei veio para inibir os maus, mas acaba também prejudicando o bom gestor que sempre existiu, né? A gente pode, às vezes as pessoas generalizam, mas existem bons gestores, bons políticos no Brasil, a gente tem que respeitá-los. É como diz o ditado, né? Casou com a viúva, tem que assumir a responsabilidade, mas nós sabemos disso. E esses 40 milhões, que está sendo agora cada 4 milhões por mês, né? Todo mês paga, já tem prazo. Por ano. Por ano. Tem prazo para pagar essa. Na verdade, é uma dívida que vai juros sobre juros. É anual isso aí? É isso, é juros sobre juros. Quando vira o ano, você paga às vezes 4 milhões, esse dinheiro vai. É uma dívida praticamente. Não tem fim? Não tem fim. Nós, os municípios, estão brigando bastante com o governo federal, com a Receita Federal, com o Tribunal de Contas, para rever esse tipo de juro que tem sobre essa dívida. Entendeu? Então é muito importante esse trabalho que estamos fazendo, né, os municípios fazendo, para diminuir essa taxa, que é uma taxa de mercado. Eu acho que o município não pode pagar. É uma luta antiga, né? O governo federal, na época era o presidente Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu esse método, o presidente Lula não conseguiu mudar, a presidenta Dilma parece também não tem muito entusiasmo para mudar, mas há um diálogo permanente, abriu o diálogo para discutir, para diminuir esse estoque da dívida, para que o município possa alongar mais esse perfil da dívida, pagar em mais tempo, né? E com menos juro, e que você sobra dinheiro para investir na cidade, tá certo? Para fazer investimento na cidade. O município precisa de recursos para fazer um recap, fazer uma praça, melhorar uma iluminação, comprar veículos para a prefeitura, comprar uniforme para os servidores, né? Fazer na prefeitura, por exemplo, uma TV da prefeitura, como a Câmara tem aqui, fazer melhor comunicação com a comunidade, porque os investimentos que nós temos hoje no município, ou são recursos federais que a gente conquistou junto ao governo federal, ou junto ao governo do estado. Poucos investimentos na cidade são feitos com recursos próprios. E a prefeitura teria que ter esse recurso próprio para socorrer no dia a dia aí a população. Então é importante que a gente consiga alongar o perfil da dívida para que ela seja paga em mais tempo, com um juro menor, que vai sobrar dinheiro em caixa
né, para a prefeitura fazer investimento que às vezes a população reclama junto à prefeitura e não sabe por que a prefeitura não realiza esse investimento. Aproveitando, prefeito, mudar um pouco do assunto, falar sobre um pouco a Santa Casa, nossa Santa Casa de Penápolis. Eu me lembro bem que por 2 vezes, parece, a Santa Casa foi para leilão, Correto. né? E foi uma barra, né? Foi entre aspas aqui. E o senhor só pode falar sobre a Santa Casa, o que era, o que aconteceu, o que a Santa Casa é hoje. Correto. Inclusive, dentro do orçamento participativo, nós colocamos para a população sobre a necessidade de investir na Santa Casa. E em todos os setores, né, os moradores de Penápolis colocaram como uma das prioridades do governo a ajuda à Santa Casa. Então, a ajuda à Santa Casa foi decidida de forma coletiva. Lógico que era a nossa ideia, é a nossa proposta de estabelecer uma ajuda mensal para a Santa Casa, mas também nós consultamos a população sobre essa questão. Vamos ajudar em 8 anos, Hugo, nós estamos calculando, não fechamos a conta ainda, porque tem o mês de dezembro ainda para a gente fechar, a gente vai calcular por volta de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais de investimento de recursos próprios da prefeitura foram destinados para a Santa Casa, recursos próprios para manter a Santa Casa funcionando. São entre 200 e 300 mil reais todos os meses são destinados para a Santa Casa, o que alivia a folha de pagamento e a Santa Casa se mantém e faz investimento também, aquisição de novos equipamentos, a manutenção do prédio, permitindo uma sustentabilidade para a Santa Casa. Eu fui vereador durante 2001 e 2004, como eu já disse aqui no começo, e nós acompanhamos o sofrimento da Santa Casa dos servidores. Eles tinham que fazer empréstimo para pagar o próprio salário. Chegava no final do ano, não tinha o 13º. As pessoas eram internadas, tinham que levar lençol, né? A pessoa internada tinha que levar remédio que ia usar na cirurgia, não tinha fio para costurar, fazer a sutura. Então, era uma lástima da maneira. Os funcionários, até agradecer publicamente aqui, os funcionários, os médicos, os dirigentes da Santa Casa, que durante anos, e até hoje, né, eles vestem a camisa da Santa Casa e mantêm ela aberta. A partir de janeiro de 2005, nós estabelecemos legalmente uma ajuda mensal para a Santa Casa financeira, ajuda mensal financeira, que permitiu essa sustentabilidade, né? A garantia dos salários, os direitos trabalhistas, pagamento dos fornecedores, o pagamento dos médicos, né? Santa Casa não quer dizer que com essa ajuda da prefeitura ela se manteve, na verdade, se manteve estável, mas não significa que ela não tem problemas. Tem ainda, precisa de mais recursos. Conseguimos o Pró Santa Casa, que são 94 mil reais por mês. E o governo cumpre? O governo cumpre? Às vezes atrasa muito. Por exemplo, alguns meses atrás atrasou 4 meses o pagamento do governo do estado. A prefeitura não atrasa, paga em dia esse repasse. Então, um recurso que você vai falar assim, puxa vida, 15 milhões estava sobrando na prefeitura? Não estava sobrando esse recurso. A gente teve que economizar em alguns setores, puxar de um lá para cá, conseguir recursos federais para algumas obras da prefeitura, recursos estaduais para outras obras e fazer o dever de casa. E esse dinheiro da Santa Casa como prioridade. Deixamos de fazer muitas coisas na cidade para mandar esse recurso para a Santa Casa, porque o recurso, como eu disse aqui no começo, né, as demandas são grandes, recursos pequenos. E desse recurso pequeno, nós tivemos que pegar uma parte desse recurso e encaminhar para a Santa Casa para mantê-la aberta, tá certo? Mantê-la aberta, atendendo a população. Imagine, nascem 3 crianças todos os dias, temos lá 5 a 6 cirurgias todos os dias, infartados, pessoas com problemas do coração, pessoas que morrem, inclusive na Santa Casa, com dignidade. Às vezes a pessoa está numa doença terminal ou sofreu um acidente grave, e a pessoa vai para a Santa Casa e morre assistida, né? Morre com dignidade dentro da Santa Casa. Então, nós temos que ter esse hospital. Se não fosse essa ajuda da prefeitura, viraria uma bola de neve, de forma tal, como você disse, estava indo a leilão os prédios, equipamentos, muitas ações judiciais, e se a prefeitura não estancasse esse problema, sem dúvida alguma, hoje a Santa Casa de Penápolis não estaria aberta, não estaria funcionando, atendendo a nossa comunidade. Então nós estabelecemos junto à população uma prioridade, ajudar a Santa Casa. E o próximo governo, o prefeito Sérgio Oliveira,
terá que continuar ajudando a Santa Casa. Entre 200 e 300 mil reais todos os meses, colocar aí 3 milhões por ano para a Santa Casa, senão ela fecha, tem que continuar. E não vai ter jeito. A médio prazo, nos próximos 10 anos, a não ser que o governo federal criar um programa, o governo do estado, criar um programa de ajuda às Santas Casas. Se não criar essa ajuda, a prefeitura vai ter que continuar ajudando a Santa Casa, não tem jeito. Não existe dinheiro novo que possa entrar aí pelo SUS para a manutenção completa da Santa Casa. Há necessidade de ajuda da prefeitura. Esse dinheiro falta na população, na cidade, vai faltar na cidade. Ruas vão deixar de ser recapeadas, né? Veículos vão deixar de ser comprados, às vezes até uma melhoria salarial dos funcionários vão deixar de ser feita para ajudar não só a Santa Casa. A Santa Casa é a entidade que mais recebe ajuda do município, mas as outras entidades também que atendem serviço público de qualidade precisam da ajuda da prefeitura e é necessário ajudar, senão fecha. É importante até a gente falar assim, outro dia na própria tribuna, eu falo sempre na tribuna, a importância do vereador trabalhar em conjunto, seja o prefeito que for, PT, PSDB, PV, eu acho que nós temos que ver a cidade, primeiramente a cidade, o município. Eu respeito a ideologia partidária de todos os partidos. Eu, como sempre falo, prefeito, a maior ideologia é a cidade, o nosso município. E a gente sabemos que a Santa Casa, na época, em 2005, passou a pagar, né, que o funcionário não recolhia o INSS do funcionário. Fundo de garantia. Aí, o fundo de garantia. Aí passou em 2005, de lá para cá, sim, começou a acertar a situação. E como o senhor disse, né? E todo final do ano, o funcionário tinha que ir na Caixa Econômica, assinar um documento, ele mesmo fazer o aval do 13º dele. Sim. Quer dizer, ele mesmo, quer dizer, fazer um empréstimo do 13º para ele pagar. Entendeu? É uma coisa que eu falava assim, é um cúmulo isso aí. E a gente respeita, por isso que eu admiro... Essa história acabou, então, não tem mais. Isso que eu admiro a sua administração, não desrespeitando as administrações que já passaram, cada um fez seu papel, cada prefeito fez sua parte, mas realmente você fez um trabalho, como você disse, você é vereador, você não é empresário, você não nasceu em berço de ouro, que é uma coisa muito importante falar para a população. Então você vem pelo conhecimento que você tem da sua vida, do dia a dia, a formação que você tem como vereador, e você soube administrar a cidade. Entende? E a população tem que entender também, porque hoje, para administrar a cidade, tem que ter uma equipe boa. Sim. Mas para ter uma equipe boa, uma equipe técnica boa, tem que ser bem remunerado. E o secretário hoje, está bem claro a população, ganha R$ 2.800 por mês. Você pega um secretário de saúde hoje, para ficar 24 horas de disposição por R$ 2.800, onde você vai encontrar isso? Só uma pessoa realmente que... né? Só podia falar um pouco sobre isso aí, a administração nesse sentido? Sim, é muito importante isso daí, viu? Na verdade, a minha formação básica foi na área da educação, né? Como professor, e na área de direito como advogado. Logicamente, o exercício do cargo de vereador me ajudou bastante, mas a maior escola, sem dúvida alguma, foi a escola da vida, que nos ensina através da educação como professor, como advogado, que nos deu uma base muito importante para ser vereador, né? E vereador, a gente continuou exercendo as nossas atividades profissionais. Com o vereador é possível você conciliar, nem no teu caso você continua sendo funcionário do DR. Né? O Célio de Oliveira continua sendo radialista, o Nardão comerciante, o Dr. Zeca Monteiro médico, o professor Luiz professor, Tiquinho comerciante, o Dr. Rodolfo e o Ricardinho são advogados. O Joaquim trabalha como investigador de polícia. Faltou algum vereador? O Kaique Rossi. O Kaique está dedicação exclusiva aqui. Da Câmara. Da Câmara 24 horas no ar. É jovem ainda, né? É solteiro, né? Ele tem essa... Mas é um bom menino, tem um carisma muito grande. Né? Tem essa possibilidade de se dedicar exclusivamente à política, porque é solteiro, mas ele fez direito e com certeza futuramente vai estar buscando aí uma atividade profissional ou empresarial na nossa cidade. Mas os vereadores, eles têm condições de manter o mandato de vereador e continuar a sua profissão, né, o seu trabalho, a atividade empresarial, o comercial. O prefeito não tem, o prefeito tem que se licenciar. É dedicação exclusiva mesmo. No começo, em 2005, durante o ano 2005, eu continuei dando aula à noite, alguns dias,
Mas chegou um momento que eu ia, por exemplo, ia dar aula e tinha um evento social, tinha uma reunião da prefeitura, tinha algumas atividades da prefeitura à noite, que a presença do prefeito era obrigatória. Aí começou a bater, aí em 2006 eu me licenciei também da atividade de professor na faculdade, na FUNEP, na faculdade metodista, dedicando exclusivamente à atividade da prefeitura. A partir de 2 de janeiro, retorno às minhas atividades profissionais na área da educação, supervisor de ensino, e na área também de direito como advogado. Acho que é importante a gente voltar às nossas atividades Isso é bom. profissionais, né? Mas é importante, você estava falando da pergunta em relação... Não, eu estava comentando sobre o negócio do 13º, lá sobre Isso, do salário. Estava falando das sessões dos funcionários da prefeitura no cargos de secretários. De fato, a remuneração de um secretário, se ele não tiver, digamos assim, um compromisso político com a cidade, né, e com o administrador, ele acaba preferindo ficar na iniciativa privada. Teve muitos casos de pessoas que foram convidadas, né, para exercer essa atividade e abriram mão. Vou dizer para você que todos os secretários do nosso governo, né, a não ser aqueles que sejam aposentados ou aqueles que eram jovens iniciantes de carreira, mas a maior parte deles abriram mão da sua carreira por esse período de 4 ou 8 anos para se dedicar à prefeitura de Penápolis e exercer a profissão de secretário, né? Todos eles, sem dúvida alguma, qualquer atividade na iniciativa privada, do ponto de vista financeiro, estariam recebendo melhor. Hoje, qualquer funcionário do Fórum, por exemplo, de Penápolis, um escrevente, oficial de justiça, se você pegar, tem um salário maior do que de um secretário municipal em Penápolis, né? Se você pegar aqui, mesmo na Câmara de Vereadores, pegar os assessores da Câmara de Vereadores, tem uma remuneração melhor que os secretários da prefeitura. Vamos pegar na iniciativa privada, hoje um gerente de uma loja, né? Um gerente de uma loja aí, um gerente de um banco, nem precisa ser gerente, um escriturário de um banco, às vezes tem um salário melhor do fórum. Você pega do fórum, por exemplo, você pega desse funcionário, ganha muito mais que o melhor que secretário. Exatamente. Então, nós tivemos a perda de alguns secretários que chegou uma hora e falou assim: prefeito, não vai dar, preciso voltar à minha iniciativa, à minha profissão, né? Mas dizer para vocês que os nossos secretários, eles abriram mão, todos eles, sem exceção, abriram mão de uma atividade, às vezes, privada, né, no particular, mesmo na atividade pública, para atender a nossa comunidade, trabalhar em prol da nossa comunidade. Eu agradeço a todos eles, né, exercendo esse que a gente chama no direito de munus, né, é um trabalho não voluntário, mas um trabalho dedicado à nossa comunidade e com certeza é reconhecido por isso, certo? Às vezes houve críticas, né, houve às vezes exageros de várias partes, mas são pessoas que sabem que estão aí dedicando à população o serviço público. Então eu agradeço aqui, não vou citar nomes, né, porque eu não vou lembrar. Tá certo. Não é que não vou lembrar, né, vou ter que demorar um tempinho para lembrar de todos, porque foram 2 mandatos e houve algumas trocas, né, durante esses 2 mandatos de secretário. Mas agradecer a todos eles que estiveram aí à frente na prefeitura, no DAEP, nas pastas em prol da nossa população. Prefeito, vamos aproveitar e falar também falar um pouco sobre a educação, entendeu? O que realmente foi feito dentro da educação, sobre as creches, sobre a supercreche, a reforma das creches, as novas creches que foram feitas, a demanda, né? Faz um resumo sobre isso aí para a população. Nós dobramos o número de vagas em creches. Nós dobramos nesses 8 anos, né, a capacidade de oferta de vagas nas creches do município de Penápolis. Primeiro nós começamos no ensino fundamental, criando os CELS, né, que é o Centro de Educação Unificada, muito importante, lá no Silvia Covas, lá na Cidade de Jardim e lá no Pereirinho Tropical, CELS. Penápolis foi a primeira região do interior de São Paulo a ter escolas de período integral, né, que é o CEL, Centro de Educação Unificada, onde a criança, meio período, ela se dedica ao português, matemática, história, geografia, as matérias normais, biologia do dia a dia,
E no outro período faz atividades de educação física, cultura, né, lazer, entretenimento, artesanato. A criança aprende, né, outras matérias e outras disciplinas que complementam, né, o saber, o conhecimento. E essas crianças ficavam o outro meio tempo na rua. Lá no Silvia Covas, um exemplo bem disso, né? As crianças frequentavam de manhã a escola, à tarde ficava na rua. Quem frequentava à tarde ficava de manhã na rua. Chegamos lá e falamos assim, é o seguinte, vamos aumentar essa escola. Na verdade, nós dobramos o tamanho da escola. A escola ela tinha 5 salas de aula, nós construímos mais 5. Nós construímos outra escola dentro das escolas. Isso aconteceu lá no Silvia Covas, né? Nós dobramos o tamanho da escola, construímos uma quadra coberta, sala de computador e sala de artes. A mesma coisa lá na Montarra, a escola lá da Hora do Camelo Pereirinha. Nós dobramos o número de salas de aulas, ou seja, construímos uma nova escola dentro daquela escola. Que a gente poderia fazer política, falar assim, vamos construir uma escola do lado, em outro bairro. Ir lá e colocar a placa de inauguração. Entendeu? Construiria mais 10 escolas. Mas nós tivemos essa mesquinharia de falar, vou construir uma nova escola. Nós fizemos outra escola dentro daquela escola que já existia. Que tem, né, espaço físico sim, maior. Espaço suficiente, né? E a demanda é naquela região. No caso da Cidade Jardim também. Com a Cidade Jardim, por exemplo, nós vamos ter que construir mais salas de aulas, porque com o Jardim do Lago lá crescendo, vamos ter que construir mais salas de aula na Arumi Kubota, que é uma escola muito boa. Estamos ampliando, reformando agora a Armelina Artioli lá no Del Rey. Muito importante esse trabalho. Então, nós avançamos bastante na área de ensino fundamental. Nas creches também, né, levamos um padrão de qualidade para as EMEIs. Antigamente, a gente via muito falar que eu quero estudar meu filho lá no Orientino Martins. Não sei se você lembra. Uma tradição. A tradição da EMEI Orientino Martins. Tradição. Eu assumi, acabou essa história, não tem mais isso. O cara, hoje, o pessoal quer levar na EMEI mais próximo da sua casa. Por quê? Tem qualidade. O padrão de qualidade que tinha na EMEI, nós melhoramos e levamos para toda a rede. Então o pessoal hoje quer levar o seu filho na escola mais próxima da sua residência. Inclusive a alimentação, né, prefeito? Alimentação, hoje acabou a história de merenda escolar, hoje é alimentação escolar de qualidade, arroz, feijão, salada, carne, alimentos de qualidade, frutas, né, maçã, banana. Inclusive tem um cardápio diferenciado para as crianças obesas, para crianças diabéticas, né? Exatamente, tem uma nutricionista que acompanha, ou 2 nutricionistas que acompanham a refeição diária dos alunos. A escola em período integral tem 5 até 6 refeições diárias. Então é muito importante essa alimentação, que diminui a incidência de doenças. Se você tem uma alimentação balanceada, de qualidade, as crianças ficam menos doentes. Então é muito importante essa questão. E a creche foi um trabalho também fundamental nas creches. Dobramos o número de vagas, ampliamos praticamente todas as creches, construímos novas creches em Penápolis, creches amplas, de padrão internacional de qualidade. Trouxemos em Penápolis a super creche. Estamos construindo agora lá no Del Rey a nova super creche no município de Penápolis. E mais do que isso, melhoramos a qualificação profissional. Antigamente eram as ADIs, né? Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Acabou essa história de ADI. Hoje são educadoras infantis. Melhorou do ponto de vista salarial e elas estão hoje, recebem qualificação, né, e a capacitação profissional para trabalhar com mais dignidade junto às nossas crianças. Então, estamos recebendo vários prêmios aí, nacionais e internacionais. Trabalhamos a questão da primeira infância, criamos a Rede CAAS, Crianças Amadas, Adultos Seguros. Essa Rede CAAS muito importante, né, para a cidade, mobilizou tanto o setor público como o setor privado. O Hugo está dando risada aqui, porque no debate entre os candidatos a prefeito ocorreu, eu vi o seu olhar aí. Teve uma pergunta que um candidato a prefeito não sabia o que era Rede CAAS, estava muito desinformado, mas isso é foi normal. até bom porque divulgou bem, procurou saber. Isso acontece, mas não é nosso objetivo. Porque esse foi o foco. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é uma das maiores fundações de educação infantil. Mais de R$300 mil investidos em qualificação em Penápolis. Penápolis é exemplo hoje para o Brasil e para o mundo. Para o Brasil e mundo. O vereador eleito
O Alexandre Gil de Mello é um dos grandes incentivadores dessa rede CAAS, um dos coordenadores. Ele está viajando o Brasil todo, já teve convites internacionais, ele e outras pessoas da equipe, para dar palestras sobre a primeiríssima infância em Penápolis, do trabalho... É Inês, né? Inês Peters. Inês Peters, a Leonila, todas eles que fazem parte dessa equipe, que coordena a rede CAAS, que é Crianças Amadas, Adultos Seguros. Ou seja, você trabalhar com a infância hoje, dar condições educacionais, condições fraternais, né? Essa criança ser amada mesmo pela família, pela escola, pela sociedade, essa criança vai ser um adolescente seguro, um jovem seguro, um adulto seguro. Quanto mais nós dedicarmos às nossas crianças, vamos ter menos jovens ligados à droga, à marginalidade. Nós temos que começar por aí. E esse trabalho foi feito com uma magnitude extrema na cidade de Penápolis. Eu me orgulho de ter dedicado bastante à educação infantil de qualidade em Penápolis. O Hugo saiu assim, aliviado. E vitorioso. Ele é vitorioso em relação a esses investimentos na educação em Penápolis. Agradecer aqui publicamente o professor Cledivaldo e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação que investiram essa causa em prol da educação pública em nossa cidade. Prefeito, vamos fazer um resumo aqui, quer fazer um resumo? A gente vai falar sobre, o que o senhor fala uns assuntos sobre quase 100% já a cidade asfaltada, né? Sobre os maquinários, que tinham maquinários mais antigos, o senhor fez tem uma nova frota de maquinário aí, entendeu? E se o senhor pudesse falar isso aí, mas resumindo, né, para o nosso telespectador da TV Câmara. Tá certo. Em 2004, quando eu fui eleito prefeito, aí teve o período novembro e dezembro, que nós começamos a planejar, né, a organização do nosso governo. E reunido com alguns colaboradores, posso citar aqui os engenheiros, arquitetos da cidade, amigos advogados, nós percebemos que uma das prioridades estabelecidas, inclusive que foi confirmada depois no orçamento participativo, era a questão da pavimentação asfalto nos bairros. Nós levantamos, Hugo, em 2004, 15 mil penapolenses moravam em ruas sem asfalto. 15 mil penapolenses. O Cacá, com certeza, deve ter no seu arquivo aí muitas fotos de ruas sem asfalto na cidade que os vereadores indicavam para os prefeitos para pavimentar essas ruas. Então, 15 mil penapolenses. Nós temos hoje 60 mil habitantes. Se você colocar mais ou menos isso, colocar como se fosse 60 mil habitantes, era menos, você tem que colocar que 25% da população morava em ruas sem asfalto. Não podia acontecer isso. Então, uma das primeiras medidas que eu tomei quando assumi em 2005, dia 2 de janeiro, foi suspender todos os pedidos de loteamentos em Penápolis. Suspendi todos, sem dó. Falei assim, estão suspensos, vamos estabelecer novas diretrizes. Aí começamos a discutir o novo plano diretor da cidade, e o plano diretor ficou pronto em 2007. 2007, nós discutimos tudo em 2005, 2006, em 2007, janeiro de 2007, o plano diretor de Penápolis foi estabelecido. Aí, a partir daí, que os novos loteamentos foram aprovados com as novas diretrizes. Tinha que vir com asfalto, 100% de asfalto, os novos loteamentos, estabelecer na grade da cidade, tem que seguir o que já dá a cidade, não pode se criar um loteamento fora da cidade, tem que seguir o plano de expansão urbana, estabelecer guia, sarjeta, asfalto, uma árvore plantada por cada lote, designar a área institucional, enfim, o plano diretor estabeleceu a sustentabilidade dos novos loteamentos. Então, nós fechamos a porteira, ou seja, não se tem mais loteamento em Penápolis sem asfalto, seja ele público, seja ele privado. Tem que estabelecer. Nós vamos entregar agora no final do ano o residencial Walter Monteiro, é o primeiro loteamento, o primeiro conjunto habitacional na história de Penápolis, primeiro que já vai vir com guia, sarjeta, asfalto e calçada. Com toda a infraestrutura, inclusive a calçada. Com piso e forro de PVC. Além ainda do aquecedor solar. É o primeiro na história, porque todos os novos loteamentos anteriores não tinham garantia de asfalto. Então, o que nós vamos fazer? O Hugo nos ajudou bastante. Gostaria de registrar aqui o seu apoio, junto ao deputado Mauro Bragato, que foi um dos que nos ajudou bastante com o asfalto lá do São Francisco. São Francisco foi pavimentado através de recursos da Secretaria de Habitação, através
de uma emenda, de um esforço do deputado Mauro Bragato, em audiência com o vereador Hugo, não lembro se foi em 2006 ou 2007, o Hugo nem era vereador na época, ele já estava batalhando para conseguir esse benefício para a nossa comunidade. Então, o São Francisco, depois conseguimos, em 2009, você já era vereador, a execução do serviço já foi realizada quando você já era... Como vereador já. Você já era vereador, mas a audiência foi realizada antes, o deputado Mauro Bragato, que a gente agradece aqui publicamente. Deputado Mauro Bragato, deputado Bruno Covas, deputado Arlindo Chinaglia, federal, muito importante para nós, deputado Geraldo Vignoli, deputado Gilmar Tato, deputado José Genuíno, João Dado, deputados, o que nós fomos falar? Chegamos para eles e falei o seguinte: deputado, a prioridade nossa é asfaltar a cidade, asfaltar os bairros da cidade. Nós temos lá milhares de penapolenses sem asfalto, e a nossa prioridade é asfaltar esses bairros, consiga a emenda. Então nós criamos, através do apoio desses deputados, e vou reforçar aqui o deputado Arlindo Chinaglia, só numa emenda que ele mandou foi R$750 mil, a maior emenda individual na história de Penápolis, de um deputado, emenda mesmo, direto no orçamento, de R$750 mil, que possibilitou a gente fazer um programa de asfaltar o Pereirinha, Tropical, o Rosa Berton, o Santa Leonor, o Florença e uma parte do Regina Célia, porque a gente dividiu, e a última rua lá do Del Rey, lá na rua Avelino Bilch, que nós também 30 anos para aguardar para ser asfaltado. Então nós pegamos essa emenda e dividimos nos bairros, os moradores pagam uma parcela, a prefeitura entra com maquinária e mão de obra, em asfalto é 30%. Pegamos mais 30% da emenda do deputado, 60%. A população está pagando 40% do valor real do asfalto nesses bairros que eu citei. O Jardim dos Sonhos também, Então, possibilitou essa pavimentação, que foi o maior programa de pavimentação da história de Penápolis. Hoje, Penápolis está 99% pavimentado, falta 1% ainda. Acredito que não vou chegar total, vai ficar 99,9%. Vou deixar um pouquinho para o Sérgio Oliveira, né? Senão para asfaltar um pouquinho a cidade, né? Vai ficar alguns trechos para serem pavimentados, que não vai dar tempo para a gente, mas nós já temos recursos para isso. Vamos deixar emendas parlamentares já engavetadas, já direcionadas para o próximo governo, que não vai dar tempo para a gente executar. Vão ser mais de 15 convênios assinados e empenhados para o ano que vem. Então vai ser muito importante esse trabalho. A pavimentação, Hugo, foi uma dignidade. Eu conto, às vezes, uma brincadeira que aconteceu comigo. Nós fomos lá no Silvia Covas, dobramos a escola, fizemos o céu, aumentamos a escola, fizemos uma quadra coberta, melhoramos bastante a escola, foi o primeiro céu em Penápolis, foi lá no Silvia Covas. Construímos um posto de saúde lá no Silvia Covas, a emenda do deputado federal Roberto Gouveia, do Ministério da Saúde. Ampliamos a creche, melhoramos a creche e fomos fazendo obras no Silvia Covas de acordo com a disponibilidade de recursos, né? Mas quando nós asfaltamos o Silvia Covas, 100%, deixamos 100% o Silvia Covas asfaltado, foi uma festa. Os moradores não via a hora de asfaltar o bairro, porque na chuva, lama, na seca, era poeira. Então foi muito importante esse programa de pavimentação na cidade, né? E Penápolis, com certeza, é uma das poucas, se não única cidade do Brasil que tem 99% da sua malha viária urbana totalmente pavimentada, e algumas áreas da zona rural, como algumas vicinais que nós temos também, pavimentada. Então, esse programa de pavimentação, agradecer o Chiquinho, que é o nosso secretário de obras, que ele vestiu essa camisa junto com toda a equipe, Perosso, que é o nosso coordenador do serviço de pavimentação, coordenou toda a equipe, eles vibram, cada rua que eles pavimentam, eles ficam alegres, né? E agora essa equipe que está montada de asfalto vai ficar dedicada a apenas recap. É importante. E nós também, viu, Hugo, nós não deixamos de recapear. Embora nós criemos o maior programa de pavimentação na história de Penápolis, paralelamente, quando vinha alguns recursos, a gente destinava também para recapeamento. Nós criamos também o maior programa de recap na história de Penápolis. Eu pedi para o pessoal da prefeitura fazer um cálculo, nós recapeamos 3 vezes mais que as últimas 3 administrações passadas.
Pegando o que as 3 administrações passadas recapeou, nós recapeamos 3 vezes mais que as 3 passadas. Então, foi um grande programa também, a busca de recapeamento da cidade, priorizando as vias principais, as vias centrais das cidades, os corredores, né, e as vias mais deterioradas. Esse ano ainda, em dezembro, temos algumas ruas que vão ser recapeadas dentro desse programa de recap. Nós vamos deixar para o próximo prefeito que ele dê continuidade a esse programa, buscando recursos federais, com certeza, recursos estaduais, para deixar a cidade mais bonita e melhor, né, com a manutenção melhor nas ruas e avenidas da cidade. Bom, a gente ia falar até dos maquinários, e quero aproveitar também rapidinho, a gente vai encerrar, mas vou encerrar logo, referente à iluminação pública na nossa cidade. Inclusive, eu fui um dos que mais reivindiquei a iluminação ali na comunidade de Jardim Dourado. E nós conseguimos lá quase 80% já da iluminação ali na comunidade que eu moro. Eu quero agradecer ao senhor em público, né, pelo atendimento, não a mim, mas em nome da população que a gente sempre lutou ali naquele bairro, pela cidade, né, não só ali que a gente conseguiu fazer a iluminação, mas em toda a cidade. Se eu pudesse explanar sobre esse assunto, sobre o maquinário, onde nós vamos finalizar mais com algumas perguntas rapidinho aqui. Passe alguma coisa para o nosso espectador. Isso, imagine, a história da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, para quem sabe, para quem não sabe, ela foi ministra de Minas e Energia do presidente Lula. E ela, com a experiência que tem, ela criou o RELUZ, o programa RELUZ, em 2002, 2003, quando ela assumiu a presidência da República, o cargo nomeado pelo presidente Lula para ocupar o cargo de Minas e Energia, o RELUZ Nacional. E foi um grande programa de melhorar a eletrificação rural, levar energia para todos e melhorar a eficiência da iluminação pública, o RELUZ Nacional. E nós, inspirados nesse programa da presidenta Dilma, na época ministra Dilma Rousseff, nós criamos o RELUZ Municipal. Eu apresentei esse programa diretamente à presidenta Dilma, na época ministra Dilma. Ela ficou entusiasmada, né, e falou assim, puxa vida, está fazendo um RELUZ Municipal? Eu falei assim, estou. Então nós vamos financiar essa sua primeira etapa. A primeira etapa do RELUZ Municipal foi financiada com recursos federais. Recursos federais através de uma ação na época ministra Dilma, através da ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós trocamos por volta aí quase 2.000, não lembro o valor exato, mas quase 2.000 postes de Penápolis, que eram aqueles braços curtos. Verdinho. Que é o pratinho, né? Braço curtinho, né? Pratinho que iluminava só o pé do poste, né? Acho que todo mundo deve lembrar disso, né? Quem tem pelo menos 10 anos de idade, 10 anos não, mas quem tem 15 anos de idade, sabe que dessa iluminação. Você lembra, né, Cacá, daqueles, né, o pratinho de luz assim, ó, tal a luz, vapor de mercúrio, não lembro se é 1.600, mas entre 1.600 e 2.000, né, postes existiam aqui na cidade. Nós, com esse RELUZ municipal, com recursos federais, nós trocamos todos. Não existe em Penápolis hoje nenhum braço curto. Com certeza. Não existe mais nenhum. Foi trocado nessa pancada toda aí de 1.600. E ao mesmo tempo que colocou braço longo, já veio com vapor de sódio. Tá certo? Foram eu acho que foram 1.800. Não vou arredondar aqui, mas vamos colocar aí entre 1.600 e 2.000 braços. Melhorou muito a iluminação. Eu pego assim a rua da minha casa. Eu morava na época no Jardim Brasília, hoje eu moro na Vila América, mas morava na rua Amadeu Soliani, recém-casado, e lá era esse braço curto. Verdinho, né? Aí colocou o braço longo. A área da minha casa ficava iluminada, você não precisava mais acender a luz da área da casa à noite, né? E mesma coisa ali na Vila América, também na Vila Fátima, os braços foram trocados. Em todos os bairros mais antigos foram trocados, já veio o braço longo com o vapor de sódio. Isso, rapaz, trouxe uma visibilidade muito grande na cidade. E nos braços longos, antigos, que tinham vapor de mercúrio, a lâmpada branca, todo mundo começou a querer trocar. Nós vivíamos numa cidade escura e não sabia. Tá certo? Nós vivíamos numa cidade escura e não sabia. E a partir desse RELUZ municipal, que nós trocamos quase 2.000 braços de uma vez só, as pessoas que moravam nas ruas
com vapor de mercúrio, da lâmpada branca, começaram a reivindicar que queria também a luz amarela que ilumina mais. Aí começamos a criar com recursos próprios um programa municipal de troca das vias principais, em frente às escolas, em frente aos postos de saúde, estabelecemos prioridade, né? E hoje, Hugo, com certeza nós temos aí 80% da iluminação trocada. Ainda falta, nós temos aí na cidade 8.000 postes com braço de luz, né? A última conta que eu tinha feito era por volta, faltava ainda mais ou menos de 2.000 a 1.000, de 1.800 a 2.000 postes ainda para trocar. É um dinheiro significativo, né? A CPFL está atrasando bastante, infelizmente, na troca dessa iluminação, mas eu acredito que o próximo prefeito, Sérgio Oliveira, nos seus 4 anos de governo, terá condições de deixar a cidade 100% com iluminação de vapor de sódio, que ela é mais econômica, né? E também não traz danos ao meio ambiente e melhora a iluminação pública das ruas e avenidas da cidade. Temos que fazer isso. E é importante ter isso. Você trabalhou bastante reivindicando a melhoria da iluminação ali do Jardim Eldorado, onde nós trocamos, do mesmo modo que a cidade, 80%. Teve bairros que a gente trocou 100%. Né? Tem alguns bairros que os moradores ajudaram, se cotizaram para agilizar essa troca, né? Mas ainda falta esses aí quase 2.000 braços ainda de luz para trocar em Penápolis. Não tivemos tempo, né? Dinheiro faltou também para isso, mas não tivemos tempo hábil porque, infelizmente, a CPFL, para você ter uma ideia, ela colocou há 60 dias atrás, trocou uma rua que nós efetivamos o pagamento para trocar em dezembro do ano passado. 8 meses demoraram para pagar. Se a gente pagar hoje, se tiver o mesmo prazo hoje da troca, se a gente for efetuar o pagamento para troca hoje, né, se respeitar, vamos trocar só em agosto do ano que vem. Então, está tendo muito atraso nesse serviço, mas eu acredito que tem condições de ir trocando aos poucos, estabelecendo prioridades na melhoria da iluminação pública também. É o programa Reluz Municipal que nós instituímos, inspirados na presidenta Dilma, e ao mesmo tempo trouxemos também um benefício gratuito para a população da zona rural. Os bairros rurais em Penápolis só não tem iluminação pública quem não quer. Hoje, antigamente pagava-se muito caro para você levar a energia e a iluminação na zona rural. Era muito caro. O proprietário tinha que pagar para fazer isso. E a presidenta Dilma, na época ministra, com esse programa Reluz, obrigou as concessionárias a fazer a ligação, levar energia gratuitamente. O pessoal só paga a conta depois do consumo. E nós conseguimos hoje 100% da eletrificação rural em Penápolis. Só não tem energia elétrica os proprietários rurais que não quiseram levar para a sua propriedade energia elétrica. Aqueles que quiseram foram levados gratuitamente a energia elétrica. Então, nós atendemos bem a zona urbana, como também a zona rural de nossa cidade. Vou finalizar. Nós sabemos que o senhor, todos os anos, depois que o senhor assumiu aqui como prefeito, o senhor vem aqui esclarecer aos vereadores, no início do ano, né, a prestação de conta. E aos servidores públicos também, todos os anos, vai lá, participa da Assembleia, nunca esteve presente lá. E sobre a transição, uma transição tão pacífica que eu nunca vi na história de Penápolis, essa transição entre o seu mandato e agora com o futuro mandato do prefeito Sérgio Oliveira. Uma coisa muito amigável, né, que iniciou Sim. já, desde que acabou a eleição, no dia seguinte já começou a transição. Exato. Né? Então, finalizando para os telespectadores. Exato. Nós teríamos muito o que falar aqui, não dá para a gente prestar conta de tudo. Né? Temos a área da cultura, dos rodeios, das festas, do carnaval, festival de folclore, festival literário, muita coisa, muitas realizações. Inclusive tem obras para ser inaugurado no ano que vem. Então, bastante. Mas dizer nesses dois assuntos, como eu fui vereador durante 4 anos, nos 4 anos que eu fui vereador, alguns anos o prefeito não veio até a Câmara, entendeu? E a própria bancada na época, eu lembro do João Castilho, que era do PSDB na época, cobrava a presença do prefeito, pelo menos na sessão inaugural do ano. E eu fiquei isso comigo, né? Falei, puxa vida, o dia que eu for prefeito eu vou cumprir esse ritual, que não é um ritual, é uma necessidade de respeito ao Poder Legislativo. Então, todos os 8 anos que eu fui prefeito, que estou sendo, esse é o último ano, eu estive na primeira sessão
Legislativa da Câmara de Vereadores, apresentando o plano de metas para o ano, né? E recebendo os questionamentos, as propostas e as ideias dos vereadores para a gente executar durante o ano. E, ao mesmo tempo, negociamos com os servidores municipais. Nos 8 anos de governo nosso, todos os 8 anos, os servidores tiveram reajuste salarial acima da inflação. Algo inédito também. Os 12 anos anteriores ao nosso governo, 12 anos anteriores, 12 anos, os servidores tiveram apenas 6 anos reajuste salarial abaixo da inflação. Nós, em 8 anos, os servidores tiveram reajuste nos 8 anos acima da inflação. O que dá para a gente é uma realização, porque melhorando o salário do servidor, esse servidor vai gastar mais no comércio, vai gastar mais na cidade, vai fazer um giro. É o que o Lula fez. Ao aumentar o salário mínimo no Brasil, ele deu maior poder de compra ao trabalhador que investe no Brasil, que compra no comércio, aumenta a produção industrial. Você faz um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico. Ao melhorar o salário do servidor municipal, nós melhoramos a cidade porque o servidor gasta no comércio. Então foi isso muito importante, esse diálogo com os servidores, com os vereadores, e com certeza a gente conseguiu realizar um bom governo. E vou entregar, com certeza, no dia 1º de janeiro de 2013, para o Célio de Oliveira, uma cidade, uma prefeitura em bem melhores condições daquela que eu recebi. Temos que fazer isso. Tenho certeza que o prefeito Firmino, o antecessor nosso, fez o mesmo em relação. E assim um para o outro. Tenho certeza que quando o Célio entregar para o próximo, né, o futuro prefeito, ele vai entregar uma cidade em melhores condições daquela que ele recebeu. É assim que a gente torce, a gente faz. Agradecer aqui a presença aqui na TV Câmara, dialogando contigo, apresentando aqui as nossas realizações no município de Penápolis. Bom, agradeço ao pessoal da TV Câmara, aos telespectadores, inclusive, da TV Câmara, ao Cacá, que trabalha no setor da técnica, e que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.